Mas passaram novamente muitos dias. Também isso chegou a um fim. Certa vez, a jaula chamou a atenção de um inspetor. E ele perguntou aos serventes por que essa jaula, que ainda tinha boa serventia, estava aqui abandonada, cheia de palha apodrecida. Ninguém sabia. Até que um deles, com a ajuda da tabuleta, conseguiu lembrar do artista da fome. Remexeram a palha com varas e encontraram o artista da fome no meio dela. Olá, meus amigos e minhas amigas quixotescos e quixotescas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Diálogos Quixotescos. E esse trecho que você ouviu aí no início é da obra Um Artista da Fome, de Franz Kafka, que é o autor que eu vou falar um pouquinho dele hoje, não com o intuito de aprofundar, mas com a intenção de despertar em você, que ainda não leu a obra de Kafka, que tem o desejo de conhecer e ler e descobrir o quanto é importante a obra deste que foi considerado e é considerado um dos grandes nomes da literatura do século XX. E para você que já leu, talvez algumas coisas você já conheça, outras não, mas que também possa despertar o interesse para reler as obras que você já leu e aquelas que você ainda não leu. Bom, então, sem mais delongas, vamos às nossas pinceladas e quixotices. Franz Kafka nasceu em 1883, em 3 de julho, em Praga, cidade que na época pertencia à monarquia austro-húngara. Cresceu nas influências de 3 culturas distintas, tcheca, alemã e judaica. Filho de uma família judaica, Kafka foi oprimido em sua infância e adolescência pelo seu pai, que era um fazendeiro abastado, que se interessava apenas no sucesso material. Ele estudou Direito na Universidade de Praga entre 1901 e 1906, onde conheceu seu grande amigo e futuro biógrafo, Max Brod. Bom, Kafka também frequentou circos literários, foi um grande leitor de Flaubert, de Kierkegaard e Pascal, dentre outros autores. Mas esses 3 são 3 autores fundamentais nas influências daquela escrita de Kafka. Claro que tem outros aí, mas Pascal, Kierkegaard e Flaubert eram os autores preferidos aí de Kafka. Franz Kafka se destaca, na sua obra com algumas características. Vou falar um pouquinho delas e depois vou trazer um pouquinho sobre como Franz Kafka chegou até o Brasil. Então, algumas características da obra, da escrita literária de Franz Kafka são temáticas ligadas à alienação, à violência física, à violência psicológica. Tem personagens complexos psicologicamente, tem um tom pessimista e expressa o desencanto diante do mundo. E a representação do conflito do homem com a burocracia traz também solidão e dor. Mas como que chegou a obra de Kafka no Brasil? O primeiro a traduzir Kafka foi Otto Maria Carpo. Otto Maria Carpo foi um tradutor, crítico literário, e ele trouxe a obra de Kafka até nós. Inclusive, ele teve encontros com Kafka, que ele narra em alguns dos seus ensaios. E depois, quem apresentou a todos nós todas as traduções que conhecemos, e traduções sensacionais, foi Modesto Carone, inclusive considerado um dos grandes tradutores de Kafka, há quem diga que o tradutor até melhor do que Jorge Luiz Borges. E Kafka influenciou também grandes nomes da literatura. Entre esses nomes, Kafka influenciou Jorge Luiz Borges, Gabriel Garcia Marques, George Orwell, Albert Camus, entre outros. Mas esses são alguns que eu trago aqui só para exemplificar. Bom, Kafka também
tem algo que é muito peculiar em sua obra. Ele faz com que o impossível ganhe vida, com uma linguagem de descrição concisa, pela lucidez em situações incompreensíveis. Kafka também faz duras críticas aos governos burocratas, que reprimem o povo com poder e analisa a condição do ser humano dentro do sistema. Então, por esse motivo, é muito comum ouvir dizer que as obras de Kafka são atemporais, que é característica de toda a literatura clássica, a atemporalidade. Kafka, ele também traz aí, faz um direcionamento às opressões das instituições, à justiça, à dor, à fragilidade do homem perante problemas do dia a dia. Bom, aqueles que são amantes da literatura, Kafka oferece momentos de estranheza e de angústia com histórias envolventes. Eu vou agora aproveitar que eu falei disso e vou trazer um trecho de uma das obras mais conhecidas de Franz Kafka, que é a Metamorfose. E esse trecho é assim. Quando, certa manhã, Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras, com couraça, e ao levantar um pouco a cabeça, viu seu ventre abaulado, marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo do qual a cobertura, prestes a deslizar de vez, ainda mal se sustinha. Suas nervosas pernas, lastimavelmente finas em comparação com o volume do resto do corpo, tremulavam, desamparada diante de seus olhos. Esse é um trecho da obra mais conhecida de Franz Kafka, A Metamorfose. Aliás, esse tema da metamorfose, né, ele é tratado na literatura desde muito tempo, né? Com a diferença que na obra de Kafka, a metamorfose, né, o fato se trata da metamorfose, tem uma característica peculiar, porque em todas as obras em que você tem aí a metamorfose, você vai perceber que nos mitos clássicos, nas fábulas, as narrativas dos povos primitivos, os contos de fadas, são ricos em acontecimentos onde a metamorfose está presente. Mas, no entanto, o leitor esclarecido ele não fica perturbado com eles, não só porque essas metamorfoses em geral são reversíveis, como também porque podem ser logo percebidas como manifestações de um estágio de consciência ingênuo, pré-científico, que exime o leitor de julgá-las segundo os padrões de sua própria experiência. E Kafka também, ele é muito estudado dentro do direito, porque Kafka deixou obras como na Colônia Penal, o Processo, a Construção, no Castelo, que são muito trabalhadas dentro do direito para se entender algumas questões aí. E, além disso, Kafka também, em vida, ele foi muito pouco publicado. As obras que nós conhecemos num contexto maior foi publicada pós-morte por Max Brod, que quando, no leito de morte, Kafka pediu a Max Brod que não publicasse nada, que queimasse tudo que estava, os manuscritos, as cartas, os livros ainda incompletos. Mas Max Brod, seu amigo, foi infiel a Kafka. Ele publicou e nós conhecemos tudo isso. Há uma questão aí que alguns autores discutem sobre a infidelidade de Max Brod. Alguns acham que ele fez o correto, outros acham que ele fez errado. Mas Kafka também tem aí algumas outras questões interessantes que a gente pode trazer, né? As grandes obras de Kafka,
as grandes obras escritas por Kafka, né? Como novela, ele escreveu Metamorfose, romances, O Desaparecido, O Processo, O Castelo, e contos, Na Colônia Penal, Um Médico Rural, Um Artista da Fome, e A Grande Muralha da China. Bom, antes de terminar, eu quero também ler para vocês um trechinho de uma fábula que Kafka escreveu, uma pequena fábula, que diz assim: "Ah", disse o rato, "o mundo torna-se cada dia mais estreito. A princípio, era tão vasto que me dava medo. Eu continuava correndo e me sentia feliz com o fato de que finalmente via a distância à direita e à esquerda. As paredes, mas essas longas paredes, convergem tão depressa uma para a outra que já estou no último quarto e lá no canto fica a ratoeira para a qual eu corro. Você só precisa mudar de direção", disse o gato e devorou. Bom, isso é uma fábula escrita por Franz Kafka. Se você quer conhecer um pouco mais sobre esse autor, se você quer ler um pouco mais sobre a vida dele, sobre algumas curiosidades, eu vou deixar aqui algumas sugestões. Walter Benjamin escreveu sobre Franz Kafka no livro Obras Escolhidas, número 1. Modesto Carone tem um livro chamado Lição de Kafka, onde você também pode conhecer um pouco mais sobre a obra deste autor. Há um livro chamado Kafka e a Boneca Viajante, escrito por Jodi Sierra e Fibra, que conta aí uma história singular, uma experiência singular de Kafka, que certa vez, passeando pelo parque de Steglitz, em Berlim, encontrou uma menina chorando porque havia perdido sua boneca. E para acalmar essa garotinha, ele inventou uma história. A boneca não estava perdida, mas viajara. E ele, um carteiro de bonecas, tinha uma carta em seu poder que lhe entregaria no dia seguinte. E assim a história vai se desenrolando. Além disso, nós temos também um outro livro que é Kafka e a Marca do Corvo, de Janete Rosas, que é, para quem não sabe, em tcheco, Kafka significa corvo, mas também poderia ser tuberculose ou castigo. É uma biografia onde vamos conhecer a vida do homem talentoso que foi Kafka e teremos revelações sobre o labirinto de angústias, impasses e realizações e paixões que permearam sua vida e morte. E, por último, eu quero sugerir a biografia O Pesadelo da Razão, uma biografia de Franz Kafka de Ernest Powell. E ao fundo aí, durante o Diálogos Quixotescos, vocês ouviram uma obra que foi feita por um compositor húngaro, que é o Kurtág, chama Fragmentos de Kafka. Então é isso, meus amigos e minhas amigas quixotescas, espero que vocês tenham gostado, compartilhem, comentem, deixe seu comentário, né? E até um próximo Diálogos Quixotescos.